Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Barueri Live e agora iniciando mais uma vez o programa Incrivelmente, onde nós falamos sobre hipnose, hipnoterapia, desenvolvimento humano, neurociência, e hoje vai ter muita neurociência com uma convidada hiper especial. Mas antes, deixa eu deixar a Renata falar bom dia, senão eu recebo bronca em casa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Que tenhamos uma quinta-feira aí abençoada. E já para começar uma quinta-feira nova, né? Vamos falar sobre o cérebro, então. Vamos falar sobre como funciona essa caixinha que a gente tem aqui. Como que a gente pode potencializar também as nossas memórias, os nossos aprendizados, melhorar no foco, concentração e, por que não, convidados especiais aqui, especialistas em cérebro, né? Doutora Thaís, neurocientista da educação, né? Doutor Benedito Amorim, que vocês já devem conhecer, neurocirurgião do Einstein, também sócio da Cortex Academy e hipnoterapeuta. Bem-vindo, Benê. Pois sim. Mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia, Renata. E bom dia a cada um de vocês que está aí em casa, no trabalho, onde quer que esteja. Muito bom estar aqui novamente, mais um programa, incrivelmente aqui com vocês. E vou deixar já de cara uma pergunta para vocês. Você gostaria de turbinar o seu cérebro, sabendo que você já usa 100% dele, mas usar da melhor forma possível para que você consiga ter um melhor aproveitamento na escola, no trabalho, relacionamento, tudo mais? Hoje a gente tem um papo muito bom, agradável sobre neurociência. Eu e a doutora Thaís de Faria Coelho, ela é doutora em neurociência e também ela foi recentemente homenageada pela Unicef como doutora honoris causa em neurociência da educação. Então, ó, só fera aí. Olha, gente, prazer gigantesco estar aqui com vocês, que coisa boa. Muito obrigada pelo convite e bora lá falar do nosso cérebro, né? Vamos lá. Bom, primeira pergunta vem a calhar com o que o Dr. Benedito acabou de falar aqui, né? Que a gente utiliza 100% do potencial do nosso cérebro e a gente sabe daquele velho mito. A gente usa 1%, 2%, 3%, 5%. Quantos por cento a gente realmente utiliza do potencial do nosso cérebro, doutora Thaís? Legal essa pergunta, Renata, porque realmente é um mito que nos assombra, assim, né? Muitas pessoas acreditam que nós utilizamos apenas até 10% do cérebro, o que não é verdade. Para a gente estar aqui batendo esse papo, conversando, o nosso cérebro colhendo essas informações auditivas, visuais, sensitivas como um todo, né? Como todos os nossos sentidos, nós já estamos utilizando 100% dele. O que vale a ressalva é como nós utilizamos esse 100%. Né? Porque muitas vezes a gente acaba jogando tantas informações, tantas coisas para um piloto automático, que o funcionamento dele acaba caindo um pouquinho. Né? O funcionamento em termos de produtividade, de novas conexões, de mais foco, atenção, concentração. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente vai até o nosso trabalho e nem percebe quem a gente encontrou no caminho, se teve algum cachorro, se tem algum carro diferente, que a gente entra no carro, liga o piloto automático e vai pensando em outras coisas. Verdade. Então, assim, o nosso cérebro está sendo utilizado 100%, mas o quanto eu aprimoro desse 100%, né, de qualidade, de percepções, de interiorizar novas informações, esse é uma verdadeira chave do tesouro ali. É verdade, você falou uma coisa que é, se a gente prestar atenção, em vários momentos a gente liga esse piloto, né? Muitos. Quando tá tomando banho, às vezes quando tá cozinhando, você acaba cozinhando com a preocupação na cabeça e depois você não sabe nem se colocou o sal, ou se... Né? Exatamente. Você acaba não lembrando, e aí vem aquelas questões de memória, né? Muitas pessoas dizendo que estão com falta de memória, que não conseguem se lembrar das coisas. E isso tem a ver também com essa questão do desvio do foco, né, doutora Thaís? Tem muito a ver. Você sabe que quando eu era pequena e adolescente, assim, queria ir até algum lugar que meu pai fosse me levar, ele tinha no carro dele um livro que chamava Guia Quatro Rodas. Aí ele abria aquele livro, era um mapa gigantesco ali. Nunca vi isso daí. Não. Era um mapa e ali a gente ficava prestando muita atenção aos nomes das ruas, por onde iria passar, para eu conseguir chegar até aquele local que eu gostaria de chegar. Ou então você abria o vidro do carro e falava, por favor, como que eu faço para chegar até a rua tal? E a pessoa te falava, você vai virar 3 à esquerda, aí tem uma rotatória com uma igreja, aí você vira no mercadinho. Você tinha que decorar, você não vai ficar anotando aquelas informações. Se esquecesse, tinha que parar logo na quadra seguinte para perguntar de novo. Mecanismo de punição e recompensa para reforço de aprendizado tinha bastante, né? Não é verdade.
E isso fazia com que a gente utilizasse muito mais o nosso cérebro. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário, nós aqui utilizamos muito da tecnologia a favor do bom funcionamento cerebral. Mas o uso excessivo, né, acaba deixando o nosso cérebro preguiçoso. Ele é muito inteligente. Então, se ele puder poupar energia em algumas situações, com toda certeza ele vai. E nessa, muitas questões de memória nós não vamos mais treinando. Guardar o número do celular de alguém. Hoje em dia, você manda pelo sabe. WhatsApp, você clica lá, salvar, você nem olha pro número. Mal Tem sabe gente do que nem marido. sabe o próprio número. Pois é. Às vezes, né? Pois é. Também. Né? E essas questões vão todas. É o mesmo caminho de conexão. E essas questões vão deixando o nosso cérebro um pouco mais preguiçoso para estudar. Nós éramos de uma época em que o estudo era estudo mesmo. Você tinha que estudar para uma prova, para fazer. Hoje a gente sabe que tem inúmeras facilidades, Sim. inúmeros apoios. Então, todas essas questões nós temos que tomar muito cuidado. Eu falo muito para meus professores, né? Muita atenção, reforcem muitas atividades em que envolva foco, concentração, atenção, memória, para deixar um cérebro turbinado lá na frente e não um cérebro preguiçoso. Sim. Daqui a pouco a gente tem que dar algumas dicas sobre isso, né? A Thaís acabou de falar que é importante o treino da memória para que ela possa ser desenvolvida. E aí, puxando ainda para as redes sociais, é importante o foco também para que a memória possa ser criada. E o nosso próprio foco não vem sendo treinado com redes sociais, né? Verdade. O tempo inteiro você vê um vídeo aqui no Instagram, aí você pula pro TikTok, aí dá uma olhadinha no YouTube, aí dá uma rápida olhada ali no WhatsApp. E aí você não consegue focar em uma coisa por muito tempo. Então, além da memória que não está sendo treinada com todas essas facilidades, né, de você ter anotado um número, um GPS para te dizer para onde ir, você não consegue treinar o seu foco, que é fundamental para poder adquirir informação e formar uma memória. Então, O foco direcionado que você fala, né? A gente acaba utilizando mais o foco alternado, que é isso que você migra toda hora e não tem aquele foco direcionado. E acaba atrofiando. Tem alguma coisa que possa ser nesse sentido de atrofiar a parte do cérebro responsável pelo foco direcionado, doutor? Sim, de certa forma, o que acontece é que quando você estimula determinadas áreas do cérebro, aquelas conexões, elas, pelo estímulo que ocorre, elas geram sinapses, né? Então, áreas que precisam ser muito utilizadas, elas têm muito mais sinapses, muito mais conexões. A quantidade de neurônios no cérebro, ela não cresce tanto. Chega uma determinada idade, ainda jovem, que aquele crescimento dos neurônios em si para, né? Ele estabiliza. Mas a conexão que o neurônio A pode fazer com B, ela pode mudar com o estímulo. Então, ela pode fazer conexão com B, depois com C. Então, quanto mais estímulos você recebe ao longo da sua vida, mais conexões são formadas e dessa forma, por mais sinapses que existem, você tem mais recursos cognitivos para você utilizar frente às diversas situações. É como se você fosse fazer uma determinada tarefa, né? Por exemplo, você tem que atravessar um rio, então você vai usar só madeira, né? Então, se você estimulou o seu cérebro para usar só aquela madeira, você tem que se virar. Você tem que grudar madeira com madeira, colocar. Agora, se você tem madeira, mas você tem também prego, você tem corda, quanto mais recursos você tem, melhor você consegue atravessar aquele rio. Muito legal. Muito vou bom. puxar a sardinha para hipnose agora aqui. Quando a gente comenta sobre concentração, né, a hipnose é uma das ferramentas que possibilita que a gente possa treinar essa tal atenção. E justamente em relação ao cérebro funcionando, né, a gente sabe que a hipnose tem ação direta sobre o nosso córtex cingulado anterior. Então faz com que essa rede responsável por controle executivo, controle de atenção, possa ser treinada com o uso da hipnose. Então, ao mesmo jeito que você pega uma habilidade, você chuta muito no gol para ficar bom naquilo, quando você usa muito a hipnose ou a auto-hipnose, você está treinando seu foco. E isso aí vai facilitar a sua memória depois. Olha só. Então, olha, já damos uma dica. Sensacional. Vamos treinar a Potencializa. auto-hipnose para Pois poder é. melhorar a nossa Treinar a memória. auto-hipnose, Uhum. com certeza. E até fazer alguma coisa nova, né? A gente sabe que quando tem um novo aprendizado, você acaba estimulando também essa parte do cérebro. Então, algo que você não está acostumado a fazer, né? Uma nova língua, aprender algo que totalmente do zero. Isso também facilita, né? Essas novas conexões. Sim, sim, você se desafiar, né? Então você realmente não sair do seu quadrado lá e estimular com outras coisas que você não tem aquela familiaridade, né? Ou seja, realmente quanto mais diversidade de estímulos diferentes, de diferentes áreas você tiver, melhor fica, né? Sim. E isso na educação pode ser utilizado no processo, às vezes, com crianças, com
que estão aprendendo? Como que você pode trabalhar isso daí? Legal, Benê. É algo que eu sempre falo e me preocupo muito, porque às vezes a gente recebe pacientes que falam assim: poxa, minha mãe está com mal de Alzheimer e tinha uma vida tão ativa sempre. Aí eu falo: como que era essa vida ativa? Ah, ela acordava todo dia às 5 horas da manhã, ela tinha uma canequinha, o café da manhã dela era sempre com aquela canequinha. Ela ia comprar 2 pãezinhos na padaria ali da frente, sentava no mesmo lugar da cadeira. Ou seja, ela tinha uma vida muito ativa, sempre fazendo a mesma coisa. Né? Não criando essas novas conexões. E aí eu trago sempre esse exemplo para dentro da sala de aula e eu falo: um professor, ele tem que ter a preocupação de ensinar de diferentes formas. Né? Ele pode ensinar fazendo o aluno ler um texto, ele pode ensinar através de um storytelling, ele pode ensinar através de um jogo, ele pode ensinar levando para a quadra e fazendo lá a letra A, e fazendo os alunos engatinharem, pularem numa perna só, fazendo, né, todo o tracejo da letra A. Por quê? Para criar diferentes conexões para se chegar a essa consolidação da informação. Um bom professor, né, um professor 5%, que eu costumo dizer, ele sabe criar todas essas alternativas para que o aprendizado ocorra. Afinal, tem alunos que vão aprender logo de cara só lendo o texto. Tem aquele aluno que vai precisar de um jogo, tem aquele aluno que vai precisar refazer um exercício. Então, é muito importante ter esse leque de opções, né? Sim, sim. E falando em educação, né, uma coisa que eu percebo também nos atendimentos, na clínica, é que existem muitas, tanto crianças quanto adolescentes, hoje sendo diagnosticados com TDAH, né? Então, tem um déficit de atenção, TDAH. Aí o menino não para quieto, TDAH. Nós falamos sobre isso na última aula. Exatamente. Do super diagnóstico que existe. Exato. Quase moda esse diagnóstico, né? Moda. Por que está acontecendo isso? Isso sempre aconteceu ou isso é algo agora desse tempo, né? Desse momento atual, com internet, com super estímulos, com tudo isso? Isso sempre aconteceu, porém agora a gente nota um crescimento avassalador e preocupante, assim, né? As escolas recebem laudos. E, infelizmente, nós estávamos até conversando mesmo na última aula, né? Muitos desses laudos não são verdadeiros. Frente a uma mãe que chega e fala: meu filho tem isso, e o profissional logo de cara já dá um laudo de um TDAH. Nossa. Né? Então, eu participei de uma pesquisa na Santa Casa de São Paulo há 4 anos atrás. E a cada 10 laudos de crianças com TDAH, apenas 2 eram de crianças mesmo. O restante estava tudo errado. 8 estavam errados. Nossa. Né? E aí, isso a criança leva para a vida toda. Sim. Algumas usam como muleta, né? Porque a gente escuta: tem TDAH, não pode isso. Assume a identidade, o comportamento, fica, não busca melhora, e faz não parte busca de quem eu sou, nada. tá tudo bem. Exatamente. Eu atendi outro dia um paciente de 38 anos, não trabalhando, né? Recém-casado. Eu falei: por que do não trabalhar? Uma situação difícil, ele estava com a esposa, porque eu tenho TDAH. Eu falei: né? E quantas pessoas com TDAH têm uma vida normal. Né? Então, uma das coisas em que eu fico muito preocupada é o modismo dos laudos. São épocas. Tem época que vem um monte de autista, tem época que vem um monte de dislexia, um monte de TDAH, agora é TOD. O transtorno opositor desafiador, agora é TOD. Qualquer malcriação, qualquer coisa, virou isso agora, né? Então, é um cuidado que tem que ter. Um laudo, ele sempre necessita de uma junta de multiprofissionais, com diferentes olhares. Né? Uma coisa é um paciente sentado na minha frente. Outro dia veio um menininho de 4 anos, a mãe falou: a escola falou que ele não para quieto, mas olha como ele é. E ele quietinho na minha frente. Eu falei: mas mãe, aqui eu sou adulta, eu tô na frente dele, tava de jaleco. Eu falei: é diferente da escola, que tá cheio de crianças da idade dele, Sim. né? Trazendo ali um monte de informações, né? Então, é um olhar que tem que ter. Como é que tá o som pra vocês, pessoal? Tá baixo, parece o som aí? Comenta Tá aqui, baixo deixa... o som? O meu é de alguém específico? O som tá baixo. Então vamos subir o microfone. Sobe o microfone. Da Thaís tá baixo? Da Thaís tá baixo? Levanta o bracinho aqui. Tranquilo? Entendeu? Vamos seguir. Melhorou? Maravilha. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Ter esse olhar sempre, ter... Um laudo tem que sair de diversos olhares. De um psicólogo, de um fono, de um neuro, de um professor ali ajudando, toda uma equipe. É multiprofissional. Né? E, normalmente, o tratamento para alguns distúrbios, por exemplo, o TDAH, nós utilizamos alguns tipos de medicamento que, se realmente for
TDAH, tudo bem, vai ter a melhora. Mas muitos transtornos de atenção podem ocorrer por conta de problemas como ansiedade. Então, se você medica como TDAH, uma pessoa que é ansiosa e a ansiedade é a causa do transtorno de atenção, ela vai piorar muito da ansiedade. Ou seja, vai, em vez de você ter uma melhora que você espera, vai afundar completamente. Né? E aí a pessoa vai ficar dizendo, poxa, agora eu não sei mais o que eu tenho e estou piorando e pronto. Sim, eu tô com um caso aqui interessante que eu até compartilhei com o doutor, né, de uma cliente que ela tem uma filha com TOD. Uma filha de 4 anos, né, uma criança ainda pequena e que realmente tem o TOD e no grau mais elevado. Então, ela tá tendo muita dificuldade porque não para em escola nenhuma, né, tá tendo muita dificuldade de socialização. A mãe também, às vezes, já não consegue mais lidar, porque chega uma situação que ela também começa a ficar estressada, né, deixa o lado emocional acabar se envolvendo. Então, eu queria entender o que a gente, que tem hoje, né, de recurso para essa mãe, para um tipo de caso como esse. Antes, sabe? doutor Thaís, fala para o pessoal o que é o TOD, para o pessoal entender que diabo TOD. é isso. Legal, O que é TOD? TOD. Não é aquele negócio que a gente toma Não no é café com o da manhã. Nescau, né? Que tem um concorrente que é o Eu já ia Nescau falar. ali. Não é isso. Não é. Transtorno opositor desafiador. Né? É um transtorno onde a criança, o adolescente ou o adulto vai desafiar o tempo todo. Né? Então, uma das coisas em que a gente sempre avalia no TOD é ele tem TOD o tempo todo, como é o caso que você está relatando. Não é em apenas algumas situações e com determinadas pessoas. Isso não é TOD. Então, a gente já consegue diferenciar um grande número de laudos errados por aí. Ele tem TOD só com o pai. Não, né? O TOD ele vai desafiar um professor, ele vai desafiar o amigo, ele vai desafiar a mãe, Não é o pai. direcionado. Exato, não é direcionado. Entendi. Né? A partir do momento de um real diagnóstico do TOD, como o caso que você mencionou, é necessário entrar com um treino cognitivo comportamental, tentando ativar áreas de sistema de recompensa positivo. Então, vamos dizer que a criança quer muito andar de bicicleta num parque que ela viu que os amiguinhos estão indo. Então, fazer um combinado. Faz um quadro, eu gosto muito de quadros visuais ali, coloca lá. Se você fizer a lição hoje bonitinho, começa com coisas em que você tenha a certeza de que a criança vai conseguir fazer, para que ela experimente o gostinho da vitória, do sucesso. Né? Então, coloca lá, se ele tem facilidade em inglês, se você conseguir fazer dessa semana exercícios de inglês, e aí vai subindo gradativamente, de degrau a degrau, bem pequenininho, não é nada de um grande desafio. Algumas coisas que você gostaria que pontuasse, né? Se não tiver reclamação sua na escola, se você tomar o lanche direitinho, se a gente conseguir ir na casa da vovó e der tudo certo, para que a criança, junto, né, com todo um tratamento que necessita, que daqui a pouco o Dr. Benê vai falar disso, ela consiga ter esse autocontrole. Mas é necessário colocar uma rotina comportamental nessa criança. E a cada dia faz uma festa, abraça, beija, elogia, conseguiu fazer, estou muito feliz, liga para a mãe, para a avó, para a tia, manda um recado para a professora. Eu sempre oriento os professores a pegar a agenda dos alunos e mandar bilhetes positivos. Porque quando um professor pede a agenda, dá até um frio na barriga da gente, fala, meu Deus, o que eu fiz, né? E quando a gente pega a agenda e escreve, olha, seu filho hoje foi sensacional, apresentou um trabalho, que orgulho, que... Pronto, sistema de recompensa ativo. Então, várias crenças são derrubadas numa atitude tão simples assim. Então, treino cognitivo comportamental e muito reforço positivo naquilo que for acertando. E cumprir com o combinado. Combinou de levar a andar de bicicleta. Que legal. Vai levar. Legal. Todo Boa mundo dica. pensa muito no castigo, né? Mas é importante falar que, de fato, o reforço positivo é o que traz muito mais mudança. O castigo, não que a gente precise desprezar, mas o positivo é o que de verdade faz a mudança acontecer. Nesse caso, então, acho que até mais, né? A Muita. punição, ela tem que ser reduzida, eu acredito, porque ela já tem uma tendência à agressividade muito grande, né? E ele vai perceber que ele consegue chamar a sua atenção pelo positivo. Porque muitas vezes, né, uma criança que faz uma bagunça, uma arte, ele está tentando chamar a atenção. Só que por um lado errado. Sim. Né? E a hora que ele percebe que ele consegue chamar a sua atenção por algo bom, por algo positivo, isso começa a mudar todo esse mecanismo cerebral. E se não dá para elogiar um comportamento, eu sempre brinco. Começa elogiando uma borracha, começa elogiando o cadarço do tênis, mas começa elogiando alguma coisa ali. Muito E isso bom. vai sendo
digamos, um caso que acaba requerendo muito mais atenção quanto mais novo for a criança, no caso, né? Porque a gente tem uma situação de maturação cerebral que não aconteceu para ela conseguir Exato. aprender um comportamento para a partir dali saber que mesmo contra a vontade algo precisa ser daquela forma, né? Exato. Quando você pega uma pessoa com TDAH da mesma forma, você precisa ensinar novos comportamentos que ela não está habituada a fazer, porque a percepção dela é diferente por causa Sim. do problema. Mas quanto mais velho, mais fácil é de entender e pensar algo do tipo, pô, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que fazer assim. Exato. Então, muitas vezes os próprios pais precisam de muita estrutura, né, para conseguir Sim. lidar com casos como esse. Porque como a Renata falou, a mãe está sofrendo tanto, e depressão e vários problemas que começam a fazer com que ela não consiga mais lidar dessa forma que é o ideal com aquela criança. É porque acaba que a mãe, ela vira o escudo entre a sociedade e a criança, né? Então ela tá ali na linha de frente. A sociedade não entende, quer ficar A julgando, é sociedade mal criada não entende, isso, a não entende sociedade do coloca problema. culpa nela, né? Teve um dia até que ela me falou que chegou na escola pra buscar a filha e os coleguinhas cercaram ela e falaram: você não sabe educar sua filha, não? Vocês não têm educação em casa? E começaram a questionar a mãe, entendeu? Porque todo mundo meio que põe a culpa realmente na mãe, né? Sim. E ela absorve, não Normalmente, tem como, não é um e robô. normalmente esses casos eles têm que ser abordados e tratados a família toda ali, porque todo mundo vai fazer parte aí do processo. Sim. Uma coisa interessante sobre esse negócio de punição e recompensa, é muito comum às vezes criança com um TOD ser punida às vezes com palmada, ou seja, os pais corrigem. E a criança com punição. TOD, como a área que eu trabalho é dor, né, para aqueles que ainda não sabem, a criança com TOD ela tem um limiar alto para dor. Então, ela muito facilmente ela pode quebrar o osso e não vai sentir. Ela não vai sentir dor, né? Ou sente muito pouco. Tem um sobrinho que ele tem Nossa, olha TOD, só. né? Ele já quebrou a cabeça, rachou o coco algumas vezes, mas Interessante esse Então, detalhe. não adianta punir fisicamente, porque não vai sentir muito pouco. Então é muito melhor você fazer recompensas positivas, para que o positivo ele suplemente aquilo do negativo, né? Sim. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocando aqui no chat do YouTube, a gente está acompanhando aqui, tá? Legal. E nesse caso também, medicação para essa idade ainda não é nem indicado. Às vezes é difícil, mas tem casos que você acaba tendo que usar medicamentos que você usaria no adulto, antecipar isso e aplicar em crianças, né? Então tem várias linhas de medicamentos, geralmente são medicamentos controlados, antipsicóticos, remédios mais pesados, mas o medicamento, ele dificilmente vai controlar por si só. Então é um tratamento multidisciplinar, tem que envolver todas as esferas, né? Toda a família. Não inclusive. apenas a parte médica, né? Sim. Vamos para um ponto positivo aqui. Tá, você é especialista em educação, aprendizado. Vamos começar então a falar com o pessoal sobre algumas dicas, algumas formas de fazer com que o nosso cérebro comece a ficar melhor, turbinado, ou mais capaz de aprender, desenvolver habilidades. Bora Então, lá. O que nós podemos falar sobre esse assunto que o pessoal possa pegar essa dica na prática e falar, vou fazer isso a partir de hoje? Legal. Nós já adiantamos algumas coisas, Exato. os estímulos. Eu ia falar Já foi, exatamente isso. Ó, a sua sintonia tá limpa. Uma das principais dicas é exatamente isso: estimular ao máximo, diversificando, né, esses estímulos. Então, a cada dia, tentar colocar algo novo ali. Eu gosto muito de começar por pouco, porque tudo que a gente começa já de uma forma muito grande, a gente assusta o nosso cérebro. Então, por exemplo, atividade física. Se eu falar assim, nossa, Renata, eu passei pelo médico e ele falou que eu tenho que fazer uma caminhada. Você topa caminhar comigo 4 horas por dia? A carinha dela, né? 4, né? Misericórdia, Eu né? tava quase topando. Aí eu vou 4, eu parei. Agora, se eu falar, Renato, eu passei pelo médico, ele falou que eu tenho que começar a caminhar. Você topa andar comigo 15, 20 minutinhos por dia? Rapidinho, né? Pro cérebro dar até aquela, né? Rapidinho a gente faz isso, já termina e vou fazer outras coisas. Então, sempre começar essa mudança aos poucos. Nada muito grande, né? Eu falo que nasce grande é monstro. A gente começa pequeno. Então, observa no seu dia a dia quais são os principais ladrões de tempo que você tem. Esses ladrões de tempo, eles são um Tá perigo. aqui, ó. Celular, televisão, né? Eu brinco que o celular, às vezes, a gente dá aquela deitadinha antes de dormir e fala, vou só dar uma olhadinha. Aí, 1h30 da manhã, você tá lá pesquisando por que a cobra não tem pata. Né? Algo que você não precisa saber daquela informação, mas... Sim. Você ia só ligar o alarme do celular. Já aproveitando. Aí já vou ver aqui, Você vou ver faz ali. tudo, menos ligar o alarme no Menos celular. ligar o alarme, né? Parece Verdade. aquele desenho lá, a caverna do dragão, que você não
consegue sair mais daquele lugar, né? Então, cuidado com esses ladrões de tempo. A procrastinação, ela tá aí no nosso dia a dia. Eu sempre oriento, né? Eu até dei um exemplo na aula passada. Atendi uma paciente que ela falava que ela não estava conseguindo mais fazer aula de inglês, ir na academia, jantar, tomar banho, porque ela chegava, deitava no sofá e, de tão cansada da rotina do dia, ela dormia. Eu falei, então, um ladrão de tempo aí é o sofá. A gente vai burlar. E você vai chegar, você vai direto pro quarto, já pega a roupa, já toma um banho. Enquanto você toma um banho, põe um miojo, alguma coisa pra fazer ali, né? Enquanto tá terminando de fazer, já faz a lição de inglês. Quebra o ritual. Quebra o ritual. Identificar os gatilhos do hábito e começar a modular sobre cada um desses pontos. Exatamente, né? Então, o primeiro passo é identificar aquilo que tá fazendo você deixar de fazer coisas importantes. Eu gosto muito do escrever à mão, mais do que o digitar. Né? Então, eu sempre oriento essa percepção ser feita à mão. Quando nós escrevemos à mão, são ativas muito mais conexões do que quando nós digitamos. Até o fato de percepção, né? Um adulto que às vezes deita e não consegue dormir porque está pensando no dia seguinte, no boleto, na reunião, no que ele tem, pega um caderninho, uma caneta, escreve à mão ali, enumera tudo que tem que fazer, porque aí o nosso cérebro tem uma percepção maior, ele entende que a informação está salva. Você assumiu um compromisso ali. Tá ali, né? O Thaís já tá ali. dando umas dicas em relação à higiene do sono, né? Que a gente vai abordar todos os 4 juntos lá no nosso workshop sobre autoconhecimento. No final a gente fala sobre isso. Exatamente. Muito bom. Eu gosto muito de atividades, se forem crianças, né? Para começar a turbinar o cérebro, envolvendo sentidos. Argila, por exemplo. Os professores às vezes me perguntam, mas pode a massinha? Pode o slime? Pode, mas eu prefiro a argila. Por conta da textura dela, né? Muito mais conexões são criadas. Essa coisa legal dos estímulos diferentes, porque muitas vezes a gente acha que para que uma pessoa, para que uma criança se desenvolva, você precisa necessariamente jogar estímulos cognitivos. Não é só cognitivo. Exato. Quanto mais estímulos, sejam eles quais forem, melhor. Então, a argila, a parte motora, como você está falando, é super importante. Muito. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa da Universidade de Cambridge junto com a Universidade da Santa Casa. E o separar feijão, né? Que às vezes lá atrás nós fazíamos o feijão bom do feijão ruim. A avó falava pra neta. Não é? Separa ali. Além de coordenação motora, que é fina, que é tão importante para colocar um giz, um lápis depois na mão dessa criança, a área de seletividade mental, o que é bom e o que não é. Isso lá na frente eu vou usar uma amizade que é boa, uma amizade que não é, um relacionamento que é bom, um relacionamento que não é. Um hábito bom, um hábito que não é. Exato, né? Então, quantas coisas assim, às vezes os nossos avós, pelo menos os meus, não tinham faculdade, mas, por exemplo, eles sabiam fazer contas de matemática numa velocidade assustadora. E como isso, se nem faculdade tinha? Mas por quê? Pulavam corda, subiam em árvore, brincavam de pega-pega, desconde-esconde. Descia o rio. Coisas que hoje, infelizmente, as nossas crianças acabam ficando muito presas à tela. É bom, pode brincar no videogame, no tablet, no celular, mas tudo com bom senso. Né? Sim, é verdade. Muito legal, muitas dicas interessantes. E uma coisa que é interessante, para aqueles, acho que não falamos, eu, o Bruno, né, somos professores também convidados. A Thaís, ela tem um curso de pós-graduação em neurociência na educação, né? E dentre vários módulos, né, a Thaís, ela sempre comenta a utilização de jogos. Tem jogos de tabuleiro, jogos de várias formas, tem alguns eletrônicos, logicamente também que serve, mas para poder realmente trabalhar esses estímulos. Né? É legal, a gente comentou sobre o separar feijão, sobre jogos. Mais uma vez, isso acaba sendo muito treino também de direcionamento de foco, né? Muito. Preciso me concentrar aqui, seja para separar um fogão, seja para iniciar um jogo de tabuleiro e finalizar, seja um jogo de videogame que você tem um início, meio e fim e algo para ser feito. Ao invés de jogar 5 minutos e ver um filme, roda para o lado, escolhe o outro. Exato. Vou fazer uma pergunta. O jogo de memória é bom para memória? Olha só, hein, veneno? Pegando um gancho aqui no jogo da memória, eu gosto muito de trabalhar com o jogo da memória, mas de um lado mais emocional. Então, o jogo da memória com os pais, com o gato, com o cachorro, com as fotos. Conhecidos, né? Conhecidos ali, porque já vai atrelando todo um conjunto de habilidades a serem trabalhadas, né? Muito bom. Eu queria falar sobre música. Dá tempo antes do intervalo?
Qualquer coisa Acho fala que pra dá. gente. Vamos, Ou então, peraí, vamos chamar o intervalo e a gente depois volta e vamos tocar na música, né? Combinado. Ah, essa parte Vamos é cantar. interessante. Vocês precisam voltar, hein? Então já voltamos, vamos pro nosso intervalo. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Vamos falar sobre música. Mas o que isso. música tem a ver com aprendizado, né? Primeiro, em primeiro lugar, não estou criticando, eu não gosto mesmo, mas tudo bem quem goste. Mas vamos falar aqui sobre estilos musicais dentro da ciência, porque a ciência nos respaldando, temos então a possibilidade de falar independente dos nossos gostos. E aí, doutor? Vamos falar primeiro daqueles que não são tão recomendados se você quer ter um super cérebro. Como a música nos influencia? Tudo bem, gente. Miser, vamos pôr fogo no parquinho A agora, gente, né? a gente pega a fagulha, traz traz a palha e joga pra Thaís. Pra botar pôr o fogo. Bora lá. Qualquer coisa é a ciência que explica. Isso. É a ciência. Mais uma vez, pessoal, não é nossa opinião. São colocações científicas. Então vamos lá. Exato. Bora lá. A ciência traz uma grande preocupação quanto ao estilo do pancadão, do funk pancadão. Né? Essa ativação que ela causa seria uma ativação na área frontal do nosso cérebro, desativando áreas de valores, de caráter, de índole. E aí, por que eles foram buscar isso? Porque eles ficavam muito preocupados com o que acontecia nos bailes do pancadão. Né? Pessoas que às vezes tinham hábitos normais, de repente, começavam se transformavam ali dentro, né? Uhum. Então, a alta ativação. O que é essa alta ativação? Escutar muito essa música. O que, infelizmente, os nossos jovens ficam o dia Muito é o inteiro, dia inteiro, né? todo Com dia. fone de ouvido ali o dia inteiro, vários dias. Isso seria muito preocupante a longo prazo. Né? Desativando áreas importantes de foco, de concentração. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento, muito alerta. É diferente de, por exemplo, nós, adultos, estarmos numa festa de casamento e aí toca essa música, não vai te desativar na hora, não é isso. Tá vendo? Né? Mas
o ficar escutando, que é algo que muitas vezes... É o treino negativo. Né? Exato. Muitas vezes os pais nem sabem o que os filhos estão escutando. Né? Coloca o fone ali. Exato. Pronto. Eu venho de uma época em que era o Discman, era fita. Né? Então os meus pais sabiam o que eu estava escutando. Mesmo com fone de ouvido, eles que compravam as fitas. Depois veio o CD, o Discman. Eles também compravam o CD. Eles sabiam. Sim. Né? Agora, eles não têm nem ideia do que eles estão tendo de acesso às músicas. E, infelizmente, músicas com vocabulário muito perigoso. Né? Eu recebi uma criação, acredito que você também, Rê, que se alguém chamar a gente de alguma daquelas palavras que constam na música, a gente vai ficar muito bravo. Com certeza. Não é? E hoje a gente vê muitas adolescentes, meninas, ficando muito felizes, porque são chamadas daquele nome. Então, eu sou popular, eu sou... E lá na frente a gente sabe, enquanto a vida adulta é dura nesse sentido. Sim, sim. Então, um alerta muito grande a esse estilo musical, né? Para que a gente tome muito cuidado mesmo. Então entendemos aqui, não segundo a nossa opinião, mas o que a ciência mostra, que acaba sendo uma modulação dessa atividade do nosso cérebro. E, pessoal, nós somos resultado do que o nosso cérebro faz. Sim. Se você gosta mais de algo, se você não gosta de outra coisa, se você faz isso ou deixa de fazer aquilo, é o seu cérebro funcionando. E se você vai lá e hackeia ele, digamos assim, ou faz com que ele estimule mais um tipo de atividade ou diminua outro tipo de ativação, você vai ser resultado daquele funcionamento. Sim. Então, de acordo com a ciência, esse estilo de música, de forma repetitiva, não é uma coisa só, mas dependendo da quantidade que você acaba escutando, você está modulando uma atividade cerebral, piorando, então, áreas relacionadas a valores, caráter, índole, até mesmo foco. E uma das áreas mais preocupantes que a ciência se debruçou é a área de tomada de iniciativa. Então a gente observa jovens sem saber o que eles querem da vida, sem ter sonhos, sem almejarem ali objetivos, estão perdidos. Né? Então é algo muito preocupante. O que eu observo? Que a música, querendo ou não, ela une. Sim. E ao mesmo tempo ela exclui também, né? Então, às vezes o jovem, para se sentir pertencente àquele grupo, ele acaba escutando aquele tipo de música, porque ele quer pertencer àquele grupinho que é mais cool, né? Sim. Que se veste assim com estilo legal. Então ele quer pertencer e ele acaba entrando, quando vê ele já tá curtindo. Mas, na verdade, o que fez ele entrar ali nem foi gostar da música, foi o pertencer realmente. Sim. Né? Então, isso acaba agregando e segregando. Né? A gente vê jovens também que, ao mesmo tempo, se tornam muito revoltados. Atendi uma recente com isso, porque ela percebe isso e ela acha isso um absurdo. Ela acha o vocabulário que os meninos utilizam um absurdo, ela acha as meninas dançando daquele jeito um absurdo e ela começa a se sentir um peixe fora d'água também. E isso também é prejudicial, Sim. né? Porque ela fica revoltada. E essa questão que você coloca, ela é muito importante, porque vem de casa muitas vezes. A gente vê pais colocando a filha pequenininha para dançar essas músicas, filma, joga no grupo da família, joga no YouTube. E aí o sistema de recompensa da criança, uau! Sim. Né? TikTok. Todo mundo gosta, todo mundo... E aquilo E o vai. sistema de recompensa é o curtidas lá. Exatamente. Nossa, olha quantas curtidas. Nossa, que legal. Exato. E mais uma coisa importante, nós gostarmos ou não gostarmos, e você que está vendo o vídeo agora ou depois, mas eu não concordo, porque eu acho legal. Tirando o nosso gostar ou não gostar, o seu concordar ou não concordar, a gente está trazendo aqui uma colocação científica. Não é sobre achar que sim, achar que não, gostar ou não gostar. É o que a música faz dentro do seu cérebro, independente de gostarmos ou não. Então é importante a gente saber disso. Sim, com Uma toda coisa, certeza. quando o som, o que nós ouvimos, chega no cérebro, ele chega na região do cérebro que é o lobo temporal. E do lobo temporal ele vai fazer conexão com o córtex pré-frontal, que é essa parte onde ela vai modular comportamento, linguagem, ações, e que tem o filtro do moral, das suas crenças. Então, quando você, dependendo daquele estímulo que está chegando lá, auditivo, ele vai modular o córtex pré-frontal e dessa forma você pode acabar baixando a guarda e derrubando aquilo que seria moralmente adequado, correto ou não. Seu fator crítico, então, ele diminui. Como um cérebro de um apaixonado, realmente, assim. Sim. Dá uma alterada, né? Mas e pro lado positivo? Então tem algum tipo de música que faz com que nós possamos estimular o nosso cérebro de forma positiva? Tem. Opa, agora sim, agora né? sim, Agora a coisa boa. gente vai falar. Existem muitas músicas, né? Vou começar falando da blues, do estilo musical de blues. Ele é maravilhoso, até mesmo para trazer no nosso cérebro uma questão atemporal. Ele faz o cérebro perder a noção do tempo.
É por isso que naquelas ligações que você liga para cartão de crédito, para Semasa, eles normalmente é o estilo blues, porque faz com que você perca um pouco a noção do tempo Olha que você só, está tudo ali. estudado, então. Tudo estudado, tudo certinho ali. Em maternidades de nenês prematuros, é muito bem-vindo a utilização de músicas com harpas, Músicas né? celtas. músicas celtas. Que é o Legal. que eu usava na gravidez. Eu Muito. colocava um É fonezinho mesmo? pra elas ouvirem música Aí. celta. Muito bem-vindo, Rê, muito, muito. Aumenta a imunidade, algo assim. Que legal. Tudo em estudos científicos, né? O rock, agora eu vou ter que puxar a sardinha pro rock and roll, gente. Né, o rock ajuda muito em áreas de segundo idioma, foco, concentração e memória. Né? Nossa, Então uau, ajuda bem-vindo ao rock, bastante. Concentração e memória. Um adendo, o meu irmão, ele é engenheiro, né? E ele, na época que ele estava estudando no cursinho pro vestibular, ele estudava com fone ouvindo Metallica, direto, né? Aí ele foi aprovado, passou na USP, né? Na Poli, engenharia, tudo. Falei, olha só, Metallica ajudou aí. Tá vendo? Uau. Olha, gente, Então, Mais do rock que and música roll. clássica pra estudar, porque a música clássica também, né? Falam que ela é boa pra Sim. quem tá Legal. estudando. Foi feito um estudo para validar exatamente isso, a música clássica e o rock. E eles notaram que o rock and roll, mas o rock and roll mesmo, né? Ele acaba por ativar as mesmas áreas da música clássica no olha nosso só. cérebro. Né? Então, música clássica também é muito bem-vinda, aumentando muito níveis de concentração, de atenção. Então, professores que possam dar a aula colocando baixo, tem que ser baixo, não pode ser nada muito alto, né? Aham. Mas durante os alunos realizarem um exercício, vai ajudar muito. E não utilizam muito. até com as galinhas? Música Exatamente. clássica, Exato, não é? exato. Onde tem os criadores Produzir ovos. de produção de Melhores. ovos, que elas Uhum. produzem mais também, né? Pois é, no consultório eu costumo deixar um sonzinho também, ambiente, eu atendo às vezes com música e já quebra um pouco aquela ideia. Eu não uso branco, né? Nem avental eu uso, né, no consultório, né? Porque muitas vezes você tem casos de paciente que ao ver o branco, o avental, teve uma paciente uma vez que estava eu e duas estagiárias que estavam lá de avental, aí elas tiveram que tirar o jaleco, né, porque gerava um grau de estresse, ansiedade muito Uma grande. fobia de Nossa. jaleco já, né? Então isso já gera um pouco mais de acolhimento para o paciente, né, e sente à vontade. E nas cirurgias, normalmente quando eu faço cirurgias longas, tem cirurgias que chegam a durar mais de 14, 16 horas, né, e nós operamos ouvindo música. E geralmente é rock. A gente deixa lá um rock Olha, baixinho. gente, é Olha vida, aí, não E é? aí a gente vai lá e vai seguindo. É Bom, vida. eu queria levantar um tema aqui, que é algo que a gente também percebe que está bem forte, né? Tanto nos jovens quanto nos adolescentes, que é a questão da mentira, doutora. A questão da mentira. Porque, assim, a criança, ela cresce, né? E aí, às vezes, nos jogos, nasquelas coisas de famílias, jogando truco e tal, vê o tio blefando e sorrindo, e é engraçado, né? Então, acaba que aquela questão da mentira se torna algo engraçado. E a criança, às vezes, cresce achando que isso é normal. E a gente sabe que existe a pequena mentira, a média mentira, a grande mentira, mas é tudo mentira. Então, assim, até que ponto que a gente deve ensinar também as nossas crianças em casa, jovens, para quem tem filhos também, né? Sobre isso, para que lá na vida adulta, a gente não ache que uma mentirinha, foi só uma mentirinha ali, tá ok. Essa pessoa tá validada. Foi pequena a coisa que ela fez, Sim. né? A gente vive, Renata, numa geração que tá muito impune, assim. Eu posso fazer o que eu quero e até sofrer as consequências disso, ou sofrer as consequências disso, Sim. né? Se a gente parar e voltar um tiquinho no tempo, voltar lá no Orkut, vocês lembram do Orkut? Tinha uma coisa que era comunidade. Lembro. Eu podia fazer uma comunidade sua, não gostei da cor do seu relógio. Né? E aí até o Orkut remover essa comunidade, quantas e quantas e quantas pessoas já tinham tido acesso àquilo. Sim. Né? E o que eu sofria? Nada, a comunidade saía do ar. Não tinha consequência. Não tinha consequência. Né? Então um dos grandes problemas é isso. É os pais tirarem a consequência das ações do filho. É porque é pequenininho. É porque nem sabe o que está falando. É porque se enganou. Levou uma coisa emprestada do coleguinha. Mas tudo bem, foi só É porque ele queria tanto, roupinha de né? boneca. Depois ele ia devolver. E começa assim.
É né? igual catar feijão, né? Você acha que é só catar feijão e você tá selecionando. Você acha que é só uma besteirinha, uma mentirinha e você tá Exato. ensinando aquilo de lá. Exato. Né? Quando o filho não lembra de fazer uma lição e a mãe vai lá e inventa aquela mentira na porta da sala de aula. Não, porque o professor você não sabe o que aconteceu, e isso, aquilo. Pronto, ensinou. Na vida nós aprendemos por exemplo, né? Você me permite contar rapidinho um caso que aconteceu comigo, com meu filho mais velho? Claro. Meu filho tava com uma gripe, isso faz tempo já, ele era pequenininho, ele tava com uma gripe muito forte, tava com febre, tava tomando antibiótico por causa da garganta dele. E eu tenho um combinado com os meus filhos que é assim: fez lição de casa, um bom comportamento, deu tudo certo, deu tudo ok, eles ganham no final do mês um cartão de R$30 de jogos online para eles colocarem. Um combinado que eu tenho, né? E era o dia da gente ir buscar esse cartão lá nas lojas americanas. Só que antes de ir buscar esse cartão, eu parei numa doceria comprar brigadeiro. O Benê sabe que, né, eu amo brigadeiro. E aí ele desceu do carro, o meu mais velho desceu do carro e pegou uma comanda na padaria e passou pela moça e falou: quero um sorvete. E eu fiz: não, hein, você tá tomando remédio. Mas já tinha pedido, a moça, sem saber de nada, pegou e deu um sorvete pra ele. Naquele momento eu senti minha alma sair do corpo, porque eu pensei... Né? Aí eu pensei, vai sair no jornal, neurocientista ataca filho na padaria, pensei, se controla, tá isso. Respirei fundo, paguei os meus brigadeiros, paguei o sorvete dele, entrei no carro. Virei, na rua seguinte, já era a loja de pegar os cartões, abri minha carteira, dei R$30 pro mais novo e dei R$17 pro mais velho. Ele fez: mas o combinado é 30. Eu falei: mas é o troco do sorvete. Não, mas com R$17 eu não consigo comprar o cartão. Eu falei: eu só tinha 30, então você vai ter que esperar mais um mês para comprar o cartão. Ficou um silêncio. Aquilo acho que doeu mais em mim do que nele, né? Sim. Mas nunca mais na vida eu precisei falar um não para ele. Bastou eu olhar e já parou. Atitude. Né? Causa e efeito. Então, a consequência daquilo. Sim. Bom, estamos chegando no finalzinho. Eita, que parece que passou voando tanta coisa boa, tanta Misericórdia. coisa ainda por falar, que eu não sei Passou pagar de voando. novo. Ainda bem que teremos um Uou. workshop de autoconhecimento. Onde Então já sai- falamos sobre isso, Pois é. fala logo sobre o workshop. Bom, de o nosso autoconhecimento. workshop de autoconhecimento vai acontecer no dia 19/11, que é Pode sábado. colocar o QR Code aqui na tela Sábado até. sem ser esse, agora o próximo, de 9 a 1, lá na sede da Cortex Academy, para quem não sabe, fica em Alphaville, 18 do Forte. E vamos estar com a doutora Thaís conosco, o doutor Benedito Amorim, o Bruno, né? Todos nós aqui falando sobre personalidades, emoções, sobre autoconhecimento, como você entender mais sobre o funcionamento das engrenagens do seu cérebro para que você consiga potencializar os seus resultados na vida, né? Estamos finalizando o ano, vamos começar 2023 e por que não começar um novo ano com novas atitudes, novos comportamentos, que é o que vai trazer, de fato, novos resultados. Vamos falar Então- sobre o manual de instrução daquilo que você usa o tempo inteiro e usa na sorte. Exatamente. E às vezes a gente começa errado, né? Eu vou deixar pro ano que vem, já tá acabando o ano que vem eu faço. Não, ano que vem você já precisa ter essas ferramentas para começar Começar o ano, direitinho. Aprenda a Planejar. dirigir, comece a dirigir, não de forma aleatória, mas seguindo o rumo que você quer seguir objetivamente. Planejamento Exato. começa agora. Pois né? é. E aproveitando, Muito. aproveitando já umas dicas, tá aí, só mostra aqui no Isso, finalzinho. já Opa, Onde estão essas o dicas livro aqui, ó? ali, ó. Com certeza. Esse é o nosso último bebê aqui. 50 toques de neurociência, né? Então tem bastante informação aqui. E ele é fininho, fácil de Drops, ler. fácil de você entender, colocações curtas, objetivas, diretas ali, facílimo de você compreender mais sobre o seu Eu cérebro. estou lendo, estou adorando. Que bom, que bom, que bom. Benê, Então, tá aí as QR últimas Code. palavras pra gente dizer tchau pro pessoal. QR Code, você Bom, foi muito bom Tá na estar tela. aqui, mas ainda melhor vai ser dia 19, tá? Participe lá. QR apareça, Code tá na tela pra QR você fazer a Code inscrição. tá aí na tá? tela Porque tem pra fazer muita inscrição. coisa que a gente acabou não conseguindo falar aqui. É. E que vamos falar bastante lá. Tá Com certo? toda Várias certeza. dicas ainda. Muito obrigada. Foi um prazer gigantesco estar aqui com essas 3 férias. obrigada a Obrigada de vocês. coração. E eu espero vocês lá no dia 19, hein, gente? Pelo amor de Deus, não pode perder. Sim, vai ser Online ou presencial aqui. É. Pessoal, Não tem muito desculpa. obrigado. Tem Thaís, transmissão brigadíssimo por estar aqui com a gente. Isso é Imagina. fantástico, compartilhar todo esse conhecimento. Com certeza Muito foi um obrigada. programa especial para todos. Fantástico. Imagina, eu que viu? agradeço. Obrigada Benê de coração. é de casa. Nosso irmão, nosso sócio lá na Cortex. Vamos nos ver várias vezes. E no dia Várias, 19, mais uma várias. vez, pessoal. Presencial online, tá aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, Ali, ó. Ali. Ali. Aí vai, foi. Aguardamos vocês Não sei onde lá, é que hein? tá mais, ó. Muitos sorteios, muitos brindes, dinâmicas, bastante interação. Vai ser muito bom. Nos vemos no dia 19. Obrigado, pessoal. Obrigado, canal Barueri Live. Nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.